Fala pessoal, aqui vamos gravar o Deck Profile do Edmar, top 1 do primeiro OTS aí da Shopbox. E ele vai falar um pouco aí sobre o deck dele e vamos lá. Certo? Hoje eu optei por um deck mais que eu me sinto melhor com ele, é um deck muito bom. Token do Nibiru Turbo, com certeza. Mostra aí seu Turbo. Um Token do Nibiru Turbo, sabe? É um deck bem focado em fazer tomar o Nibiru e brincadeira. É um deck de Pearl que eu optei por ir hoje. Vamos lá pro Deck Profile. 3 Pearl e 2 Pearl. Passei o meu shield de presente para um dos participantes. Ele optou e eu acabei ficando com algumas cartas. Optei por ir por 3 Pearl e 2 por Lily, porque você acaba gastando 2 desse aqui no primeiro turno e apenas um desse. Poucas vezes você vai chegar no segundo desse no primeiro turno, então você não tem a necessidade do terceiro na maioria das vezes. E quando você precisa grindar, você acaba tendo a opção da trap de chegar nela para isso. Algumas pessoas estão optando por usar apenas 2 do branco e eu acho muito fraco. Faz a falta nele no deck, porque quando você vem com uma mão mais forte, você acaba botando 2 já no campo, além de por Lily, e fazendo uma IP, uma SP, alguma coisa assim. Então ter essa opção e sem se preocupar e ter um segundo turno forte, eu acho muito bom. É standard do deck, né? 3 branco e 2 pretos. Alguns estão optando por 2, mas eu acho que 3 é o certo. O preto 2 está correto. E além disso, padrão, todo mundo usa 3, tudo que dá pra usar das spells. É basicamente igual o Runic, né? Maximizar as spells. Você tem que usar porque você quer ver o máximo de número dessas spells na sua mão. Qualquer spell invoca do deck, então... Qualquer uma chega na sua Enguine, a melhor carta do deck pra grindar. A trap você poder ter a opção de chegar nela, então é só uma. Alguns jogos eu acabei vindo com ela na mão, eu senti que brincou um pouco, mas você tem a opção de descartar, então tipo, é como se ela fosse qualquer outra carta, você não se importa muito com isso. Sleep, tomara que venha a voltar a 3, porque teve alguns jogos que eu dei a My Friend e acabei chegando, tipo, botando 2 dela e uma Delicious e não vi ela. Mas a maioria dos meus jogos eu perdi todos, acho que eu ganhei um dado hoje só, joguei segundo, então eu fui pouco por essa linha de play de primeiro turno, de chegar na trap, e fui muito mais para essas aqui de segundo turno, que é muito mais forte, que é a Beauty, que te dá uma opção de negate, além de uma opção de limpar o campo, a Delicious, que te dá essa opção de fazer um Noir muito mais fácil, ela, 2 spells do oponente, mais outra carta já chega, e a Rap é a melhor carta de OTK do deck. Protege suas cartas de Storm ou de Fluid, te dá um follow-up muito bom e te dá essa opção de OTK muito fácil com ela. Se tiver em segundo, é a melhor carta pra você poder tentar fazer rápido e garantir um recurso e um grind. Certo. Agora as não enguinhas do deck eu optei por algumas mais diferentes. Eu tô indo com uma Khaled, uma TTT para ser alvo de crossout e tô rodando com 3 crossout no deck. São meio que as cartas que eu usei para poder proteger quando eu tô indo primeiro. As 2 aqui também eram muito boas no segundo. Eu consegui parar uma play de Hero com isso aqui, consegui parar uma play de Snake Eyes com ele também. Além disso, também parei um draw no último jogo da final, que meio que garantiu a minha vitória. Eu ia pra uma linha de OTK, se eu tomasse draw eu não conseguia ter dado OTK, então meio que é uma carta muito boa pra usar no deck de main. TTT você pode optar por cortar, mas como eu tô usando Crossout, é uma carta que pega muito deck, eu optei por usar apenas um. E as 2 vezes que ela veio na minha mão fez uma diferença muito grande. Aí por causa da Crossout, tem uns 3 campos que eu esqueci de ver. Por causa da Crossout, você tem uma linha de hand trap de cartas que você quer usar, que acaba sendo só para você ter esses alvos. As principais, eu acho, nesse caso, seriam essas 3 aqui, que é o que mais dói no deck, é tomar uma Ogre no momento, uma Impermanence e uma Veiler. São as cartas que mais pegam o deck, assim, porque você tomando no Pearl Lily elas, você além de não buscar a carta do Pearl Lily, que é garantido, você não tem esse garantido dele de fazer o ranking usando o cemitério. Você não faz o Exceed, né? Então... Exatamente. Então ele, por fazer usando o cemitério, te gera esse recurso muito fácil, enquanto o branquinho, o Pearl, ele não tem isso, você tem que ter a carta na mão, você vai meio que gastar 2 cartas para fazer o XYZ, ele é mais justo, enquanto o Pearl ele é mais injusto, então você tomar isso aqui nele dói muito. Aí as que eu optei usar 2 Ash, que pega muito deck, só que eu não quero muitos múltiplos no deck, pra quando eu comprar o combo do deck de comprar 4 cartas, não ver 2 Ash, eu quero ver mais nomes diferentes. A única que eu optei mais usar 3 cobras foi ela, a Chorona, porque o deck tem um pouco de fraqueza contra o Game 3.
Apesar que eu fui pouco, eu não teve um jogo que eu cheguei no tempo, que eu acabei, tipo, já tenho costume de jogo bem rápido com deck e tudo, meus jogos são mais rápidos. A fraqueza do deck é realmente visível no Game 3. Você paga ponto de vida por buscar a carta. E eu acho que tem essa opção aqui, você garantir um burnzinho, alguma coisa. Ter essa opção é bom. Aí na quarta rodada e no top 4 foi a Morne que tu mais viu de hand trap, né? Não, foi uma hand trap que mais me ajudou. Realmente estou usando 3, então tem que ver muito ela, mas contra Pearl eu dei na final 2 vezes no Pearl Lily. Então travou o Pearl Lily, travou a spell que ele iria buscar o trap, travou o follow-up dele do cemitério, então ele teve que ir para um outra play mais frágil. Contra Snake Eyes eu consegui forçar o Ash na mão do cara, então ele teve que tirar o Ash pelo menos poder ter um outro corpo. Mas você tirando o Ash do campo, o cara também não vai ter a opção de usar ele, poder trazer o do deck. Então você força muito a interação. Essas aqui eu acho que são as hand trap que mais tá pegando no formato. Eu só não usei mais Impermanence, porque quando você compra Impermanence no turno do oponente é muito triste. E a Veiler ela acaba sendo um pouco mais frágil em alguns casos. Eu já pensei em usar 2-2, mas eu acabei botando a segunda no side e mantendo 3 por causa dessa questão do tempo. Aí de hand trap, carta que você tem alvo é isso, pra crossout. E pra finalizar no range no deck, eu cortei 3 hand trap e poder usar 3 no mod. Eu acho que é uma carta muito boa, porque o deck você não precisa do seu combate, você é um deck que gosta de grindar, você gera muito recurso, o cara tirar seus bichos, você recupera 3 do cemitério, então você consegue ter esse valor muito fácil. Você tirar o efeito dele e passar pra ele com um turn com 5 materiais, o cara perde na maioria das vezes. Eu acho que teve um jogo só que eu resolvi essa carta e perdi. Foi contra Snake Eyes, minha mão tava meio frágil e ele tinha 2 hand trap, uma delas me pegou. Aí acabou que eu não consegui jogar depois disso, mas tirando isso, eu acho que foi uma das melhores cartas que eu de não engine do deck pra ir em segundo. Fora que você consegue fazer Zeus, né? Então, limpar a mesa do cara, Zeus, passar de Noir. Um campo muito fácil, depois você consegue ter o follow-up com o Noir, o deck tem um potencial muito grande para um jogo grindado. Você lida com a mesa e passa pro cara, o cara não tem nada, você tem o Noir grande, aí, então... E o cara normalmente, na maioria das vezes não consegue. Isso. Tá apenas 3 links nesse deck, porque eu acho que a mais opção de link do deck você acaba gastando muito. Eu tô usando apenas o Anima, é uma opção pra você poder chegar na SP muito fácil. Você quando dá Nibiru, você consegue tirar alguma coisa e às vezes força uma Apollousa, Pode sozinho te gera 3 contador dela. Você faz normal dele, efeito, o cara vai ter que tentar negar. Você usa o efeito pra tentar dar rank, o cara vai tentar negar de novo, porque ele não vai arriscar a briga que acha. E depois você faz um Anima. Então você já é 3 marcadores, é muito difícil alguém ter uma Apollousa mais do que isso. Então uma carta sozinho você consegue lidar com uma Apollousa. Interessante. E te dá a opção de ainda te dar o follow-up pra dar um SP. Carta muito roubada, é muito bom no deck. Toda vez que eu fiz ela, assim, que eu tava com um jogo mais apertado, lidou com uma carta, travou o jogo do oponente, é muito boa. E muita gente tá gostando mais de fazer ela no primeiro turno com 2 bichos secos. Eu não gosto, eu prefiro mais vir pra IP. Você faz uma IP, garante só draw, seta uma spell pra poder invocar e faz a SP de susto no cara, que você bane uma carta, vira 2 interações muito fácil. E de link eu tô usando apenas isso, eu acho que já dá pra lidar com quase tudo já, não precisa mais do que isso. O pessoal opta por usar cartas de tirar Skill Drain, River e essas cartas assim, eu não acho que vale tanta pena porque você gasta muita carta da mão. E você acaba, tipo, você consegue tirar, mas você não joga depois, então é melhor você tentar parar o próximo jogo dele e comprar suas cartas de lidar com isso do site. Certo. Engine do deck que tem que ter Noir, Reborn. Só usa você não precisa chegar no segundo, só usa uma trap. Nenhuma vez eu preciso no segundo. Plump, eles estão usando, alguns estão optando por usar 3, eu não acho necessário. Na maioria das vezes que você quer o segundo, é uma carta que te faz ganhar mais, não é uma carta que te faz falta, que faz você ganhar ajuda por causa dela. Você já estaria ganhando sem ela. Agora os dois, beleza. Carta é um Impermanence no corpo, te dá a opção de jogar em volta de alguns decks, você força muita coisa fazendo ele. Ele também é a carta que você vai pra carta que faz o envio e anexa muito material. Além de ter esse negate, então você, com ela sozinha você consegue forçar 2 cartas do cara ali tranquilo, garante pelo negate dela. E a carta que te gera mais recurso do deck é o Happiness. O matador aí. OTK, gera recurso, te dá follow-up, busca que se falta. Eu acho que ele é muito mais fácil fazer um Noir com ele do que com o Plump. Alguns jogos eu consegui fazer um Plump, fiz ele, botei 5 materiais, setei a trap, usei ele no turno do cara, mas na maioria das vezes
ele sozinho vira 5 materiais. Ele busca 4, por conta ele vai dar 3 ataques, 4 ataques. Você vai buscar 4 cartas, então você já garante um Noir, mais uma carta para você poder achar o que falta. Você usa 2 Noir, porque você precisa pro grind game. Se o terceiro vier em questão, você usa a trap para chegar nele, porque você nunca vai chegar a fazer 2 dele sem a trap e precisar de um terceiro. Porque você sempre faz um segundo dele, normalmente é com a trap, e se você não estiver ganhando o jogo, você está jogando alguma coisa errada. 1 é pouco, 3 é demais, 2 é perfeito. 1 é pouco porque às vezes você quer fazer 1 e ter a trap ali para fazer um segundo, uma opção. 3 você não chega a precisar, porque se você já tiver com 2, se você perdeu o jogo é porque você tá jogando errado. Você acha ou que o cara tinha out. E você acha que essa linha tá boa, tá fora da curva ou é standard do deck? Eu acho que o padrão que tem que usar é esse. O pessoal opta por usar 2 desse aqui, eu acho que você opta por outras cartas em vez do Plump, é só um dos 2 aqui. Alguns optam por usar um dessa aqui, eu acho que faz falta de vez em quando. Às vezes você quer fazer uma delas cedo para forçar alguma coisa e ter a opção de fazer ela no turno 2 ou no mesmo turno. Tem que ter 2. Esse aqui você faz ele, a primeira opção que você faz para ir no segundo, você não quer ter 2, só um dele. Porque se você tomar qualquer coisa, um unicórnio, um castilho unicórnio, alguma coisa, você quer ter um dele pelo menos para dele chegar. E no ar tem que ser 2, porque você chega a fazer 2. O deck faz, né? Faz um, o cara tira. Você faz um, o cara você vai lá, faz 2 interações, na volta, termina de lidar com o campo do cara, faz o segundo, o cara desiste. Na maioria das vezes é assim. E para finalizar, eu tô usando a linha padrão de Zeus. Eu acho que fazedor de Zeus depois do sprite. Eu acho que tipo, quando você toma 2 interações, você faz isso aqui, vai pra Zeus e não pensa muita coisa. Você tem a opção de fazer ela no primeiro turno em defesa pra poder se proteger contra... Boa contra o Tenpai, contra né? O Tenpai é uma carta muito... Você vê que não deu pra você fazer uma play boa, faz ela e garante no próximo turno. Porque o Tenpai na maioria das vezes não vai passar por cima dela e não vai conseguir te interagir com você. Só se ele tiver uma drop, quando você vai tentar ativar ela na draw do cara. Tenta ativar ela o quanto antes, que se garante não tomar o no-more, pelo menos. Nerfado e Zeus, melhor combo do deck. Zeus pra 4 matérias, o deck né? faz mais Zeus de 4, 6 matéria, 8 matéria. Eu fiz, eu acho que hoje um Zeus de 6 matéria, ativei ele uma vez já na end phase, voltou pro cara, tomou mais 2 vezes e o cara não tinha mais o que fazer. Voltou pra mim e foi batendo com Zeus aos poucos. Faz muito fácil. E uma opção daquele... É uma opção muito boa. Muito boa a carta, força bastante coisa, às vezes você não toma interação, você não tem o que fazer, você chega nele e tem umas cartas que eu uso de side, tanto TTT como algumas que eu tô usando de side, te dá a opção de chegar, depois que você fizer seu play, você toma e faz um dele, usando a carta esses aqui, ó, que eu tô... Tanto troca de corações como... vamos pro side agora, né? Precipitado. São 2 cartas que eu sempre saí em segundo, eu acho elas muito fortes. E ter esse Typhoon pra poder ser uma opção de tipo... Pô, o cara sempre vai fazer 2 summons, senão eu já vou lidar com o campo. Se ele fizer 2 summons do extra, isso aqui pegando qualquer bicho grande do cara, eu faço minhas play e depois eu uso o bicho dele e não fica de graça. Aí eu tenho essas opções. Então, Typhoon fica muito útil por causa disso e eu acho essa carta muito boa. O seu deck faz Zeus muito fácil, se aproveita, tira aquela carta problemática e tudo. Além disso, tô rodando também um package contra deck mais Floodgate, de Spell e Trap, tudo. Sidei muitas vezes pra cima quando tava achando que o cara ia ter uma Floodgate, 2 Storm, uma pena e um Cosmic. Só um Cosmic que eu queria fechar essa linha de 4. Eu achei Cosmic que pegava bem muita coisa. E tinha alguns decks que você às vezes dá um Cosmic e você consegue limpar o campo. Quando um Fire King, você tira o campo de Runic também, eles não jogam muito depois disso, então te dá essa opção de setar também contra algumas coisas, porque você já tem muita carta contra monstro. Eu achei que uma contra Spell e Trap era melhor no site. A carta no primeiro do deck, eu saio sempre os 3 no more pra fora e boto elas quando eu tô em primeiro. Te protege de draw, te protege de Veiler, te dá follow-up. E muitas poucas pessoas percebem que os materiais que você usa não vão banir. Então seus monstros de extra deck você consegue manejar ele ser banido, agora os seus pearlzinhos você consegue embaralhar ele de volta, se tiver de materiais. E poucos decks conseguem jogar sem cemitério. Você só precisa das spell lá mesmo, então ela faz a função todinha que você precisa de ir no primeiro. Você passa com um Noirzão grande, mas essa carta meio que o cara não consegue fazer nada. Tem que fazer, porque ela protege se você fazer um Noir muito fácil, porque você não vai tomar draw, se você ativar ela cedo, você não vai tomar Veiler. A única carta que vai te parar é um Ogre, acho que nem Ogre. Ogre acho que também não pode, porque o Ogre tem que ser enviado pro cemitério também. A única carta que te pararia mesmo é Impermanence. Ash você consegue passar por cima. E Morner. Morner, na maioria das vezes você vai tomar, mas é pouco.
Porque se você toma antes, você ainda tem como invocar o pretinho de novo e usar. Enquanto Certo. se o cara usar antes, outra dessa, você não, uma veila, alguma coisa, você não nem usaria. Então eu acho que a melhor carta em primeiro do deck é essa. Que tanto protege como atrapalha o oponente. Eu optei por usar, como eu tô usando Crossout, tô usando uma barra pra ser aquela opção de tipo... A galera que tá usando muito barra lá no meu meta, cal, a galera da minha local usa muito, então eu tenho que usar uma pra poder sempre sair já pra dentro e ter a opção de jogar quando toma. Apesar que, como agora eu tenho SP e tudo, tem essa linha, ficou mais fácil, teve mais opções de play, mas sempre é bom porque se você é um deck de você toma uma barra, não tem como. E como eu optei por botar algumas hit trap quando eu quiser tirar as cross-out de main, eu tô rodando a segunda Vader aqui, que eu acho que é uma hit trap que pega muito deck. Tanto deck que usa muito spell trap, como Labyrinth, como Rune, que toma muito fácil ela. É uma carta boa. E pra decks que mais de combo, eu tô optando por botar o segundo e o terceiro Nibiru aqui no side, porque a galera tá jogando muito bem em volta e quando ele não toma no primeiro jogo, às vezes ele não espera tomar no segundo ou no terceiro. Então, sempre que eu tô no segundo, eu tento sidear ali os crossout pra fora, boto o Nibiru, boto uma carta que eu vejo que dá bem contra o cara, eu sempre sideio um dos branquinhos pra fora e me dá 4 cartas fáceis pra botar dentro do deck. E pra finalizar, eu tô rodando uma carta aqui que é mais um attack, porque eu tô meio tiltado, perdendo no tempo. Apesar que eu não cheguei aí no tempo, né, hoje, aí eu tenho que botar por duas delas, por ser uma opção, pelo menos pra mim, pra não perder no tempo. Que é um deck que sofre muito quando você vai pro Game 3 no tempo, você tem poucas formas boas de ganhar no tempo. Na maioria das vezes você mesmo se perde um tempo pra você, usando a minha amiga. Então ter essa opção aqui, você pode botar no main, comprar no turno do cara, e o cara for tentar combar e você falar assim, vai combando aí que eu tenho vida e tenho um Noel não afetado. O cara, na maioria das vezes, não tem o que fazer. O cara não vai conseguir ganhar de você no jogo 3. Não usou, mas estava lá pra caso precisasse, né? Não cheguei a ir num jogo 3 com pouco tempo. Na maioria das vezes que eu fui pro meu jogo 3 eu tinha 20 minutos, sobrando, 15 minutos. Então eu falei assim, é o suficiente comigo em primeiro, eu não preciso. Aí eu nunca saí elas pra dentro. Mas é uma opção boa e não me fez falta esse slot. Então eu manteria. Penso em manter. Como é que foi suas rodadas? Eu fui, o primeiro game foi contra... Vou tentar lembrar aqui, foi contra... Não foi Traptrix, é Traptrix. O cara acertou 3, passou, consegui lidar com o campo dele. Depois abri com a Nomori, mas usei pra descarte. O cara tentou dar interação aqui, mas você tem essa opção de ter muito fôlego, muita coisa. Grindou um pouquinho, ele não conseguiu passar por cima. Aí ganhei o primeiro jogo, o segundo jogo ele foi jogando, fez um pequeno combo e guardou a bichinha que protegeu. Eu saí de a pena pra dentro, os 2 Storm e abri com a pena. Aí eu forcei um pouco o jogo dele, e aí quando ele invocou a bichinha de proteção, eu tinha uma troca de corações. Eu falei, tomei o controle da bichinha dele que protegeu a Spell e Trap, limpei a Spell e Trap, fiz normal segundo hand trap, fiz uma SP, banindo um negócio dele e consegui controlar a partida então, que ele não teve muito o que fazer. Ele deixou a SP passar, eu fiz normal, acho que foi de um draw, fiz o Link 1, depois fiz ela. Então ele não teve muito o que fazer, eu bani, o jogo nele não conseguiu continuar, apesar de ele ter a Link 1 e a Rank 4, se ele ativasse a Rank 4 eu dava Shen na SP, banindo ela e ela perdia os materiais, então na volta ele não tinha nem fôlego mais, foi tranquilo. O segundo jogo foi contra Hero, se não me engano. O matchup foi legal, ele começou no primeiro jogo, ele fez full combo, eu tinha uma hit trap, eu segurei porque eu tinha Nomori na mão. Ele fez full combo, passou com o DPE, trap setada de Ability Tree, o bichinho Kibane, esqueci o nome dele agora, com a Mask Change, Dark Law. Tinha o que ele quis, ele fez, eu não interagi com nada. Veio pra mim, a primeira coisa que eu dei foi a Nomori, ele olhou pra minha cara e falou assim, porra, é sério? Aí ele tinha só a trap de interação, eu consegui, minha mão tava bem fraca além disso. Eu dei normal segundo Purge, achei uma carta pra poder começar a jogar. Ativei o campo, aí ativei depois, acho que consegui chegar na minha my friend. Ele interagiu tirando meu bicho do campo, minha my friend eu ativei depois e consegui jogar fazendo uns Zeus limpando o campo. Voltou pra ele já tinha usado o extra deck dele todo, ele não tinha mais fôlego, enquanto meu deck eu ainda tinha o meu deck inteiro. Voltou pra mim, não teve o que ele fazer, fui jogando aos pontos e ganhando. Aí jogo 3 foi contra. O terceiro round foi contra Snake Eyes. Perdi no dado novamente, até então não ganhei um dado. Ele começou a conseguir grindar um pouco ele deu uma chorona numa parte muito interessante. Ele não conseguiu passar muito pouco, depois disso ele tomou um draw. Então foi 2 hand trap, travou o jogo dele. Veio pra mim, ele não tinha muita hand trap, eu acho que eu abri com o campo também, cheguei nele.
consegui fazer o bichinho e consegui grindar o jogo muito fácil, né? Ele não teve muito fôlego depois disso. Game 2 por outro lado, já não abri com uma mão muito boa, veio que não more, mas ele tava com a hand trap até na mão. Parei o campo dele, joguei um pouco em volta da princesa, mas aí o que eu pensei que tava jogando em volta de uma carta ou outra, eu fui lá e tomei uma ogre. Aí, mas ainda consegui, se não me engano, ganhar perdi o segundo jogo. Jogo 3, por não ter jogado em cima da ogre, abri uma mão meio mais ou menos, tomei muita interação, muita hand trap, passou pra ele conseguiu. Eu tomei uma ogre no momento que eu não esperava. Eu tentei fazer uma play de. Eu abri com 2 delicious, aí eu fiz o primeiro plump usando o cemitério, fui tentar fazer e guardar a segunda pra banir e servir de interação. Só que ele foi lá e me deu uma ogre, aí eu não consegui fazer nenhum primeiro direito, tive que gastar spell pra chegar no segundo corpo e não tive follow-up, aí acabou que eu não tive interação. O terceiro round foi contra Pully, consegui ganhar de 2-0, eu acho. Foi uma partida legal, só que ele começou no primeiro dado, consegui parar ele no Purrili, que é a parte mais delicada do deck. Se tirar o Purrili dele, ele não consegue ter o follow-up, ele não tem acesso a trap ou a my friend ao que faltar. Tentou grindar um pouco, voltou pra mim, eu tive o campo protegendo, consegui jogar bem e ganhei o primeiro jogo. Meio que essa mirror é... A mirror é meio que tipo, tem um pouco de vantagem, se você abrir o campo em primeiro você tem a vantagem. Se você não abrir o campo, se tomar uma vez ou em permissão alguma coisa por Lily, o cara leva vantagem. Fora que a build dele tá muito diferente da sua, né? Então... Ele não tem o ASP, que seria, eu acho que a carta que faz mais falta da build dele pra minha, que realmente é uma carta que faz a diferença um pouco no deck, mas tirando isso eu acho que não é muita build, foi mais eu tinha hand trap e ele não abriu o campo. Se ele mais jogado, campo, né? Eu consegui, acho que ele não teve um jogo que ele fez no ar contra mim. Então, separando ali o começo do jogo dele, eu lidei tirando a spell, tirando o negócio, ele não tinha mais fôlego e eu tinha interação. Aí na volta ele tem 2, 3 cartas na mão e não tem o que fazer. Porque eu tenho normalmente um bichinho com 2 interação, 3 interação. Um Noir, um Zeus, alguma coisa, então ele não joga. Acho que no game 3, no game 2 mesmo, eu consegui fazer 2 Noir contra ele fez pouca coisa. Eu, primeiro Noir, gastei ele à toa, porque eu tinha feito uma trap. E fiquei guardando o segundo com seus materiais, ele não tinha muito o que fazer. Aí fui batendo um pouquinho, interagindo, ele não tinha muito fôlego, depois acabou o jogo. Quando eu dei top deck no Purrili, aí não tinha muito o que fazer mesmo. Aí fui pro top 4, o primeiro jogo foi contra Snake Eyes. Perdi no dado novamente. Virou um padrão. Só que repetiu a história. Disse que se você perde no Switch, você ganha depois no top, né? Então eu ganhei o jogo 1 contra ele. O jogo 2 passou bem perto de eu ganhar, só que aí eu abri com 2, eu tava só com 2 Purrili e 2 Purrili. Eu abri com um Purrili e tive que descartar um, então eu fiquei com nenhum nome no deck. Aí eu fui forçado a ir pra uma play de achar a trap e guardei ela porque senão eu não tinha follow-up nenhum. Já tinha meus 4 bichinhos, eu não tinha play, não tinha mais nada o que fazer, eu tive que gastar os bichinhos logo no começo. Aí por causa disso eu tive que ir pra trap e eu não consegui ir pra uma play de mais volume. Aí ele conseguiu voltar e grindar bem, enquanto eu não consegui fazer a interação que eu queria. Aí fomos pro game 3, eu saí de umas cartas, consegui fazer um combo ali, ele, acho que eu dei uma cara, se não me engano, pegou bem, setei ela e peguei um bichinho, ele não tinha E no primeiro, se você não tomar a interação no Purrili, você consegue jogar. Eu não tomei, então eu fiz a interação muito boa, peguei o campo, peguei o negócio, protegi. Aí ele tentou jogar um pouquinho no turno dele, voltou pra mim, eu grindei melhor do que ele, porque eu, se não me engano, eu dei uma Khaled no Snake Eye quando ele deu efeito de tributar. Faz parte. Aí, final foi contra Purrili, mirror match. A história, se não me engano, ficou 2-0, repetiu. Ele começou, perdi no dado novamente. Ele deu Purrili, eu interagi com o Purrili negando, com o Chorona. Ele foi lá e fez eu acho que foi uma beleza. Aí botou 2 bichos, ele pensou em fazer um link, mas aí eu tinha Nibiru na mão, ele acabou, parece que sentiu ele, passou, voltou pra mim e eu consegui jogar. Eu cheguei no campo, não tomei interação. Minto, no game 1 ele fez um Fenrir e eu abri com o Nomori. Aí ele não fez muita coisa, passou com o bichinho, o Fenrir voltou pra mim. Foi o game 2 que ele fez um Purrili, eu parei ele fez 2 bichinhos, passou. Aí ele deu um primeiro negate com a felicidade no bicho meu. E eu tinha uma talento pra poder ganhar um controle.
Aí eu peguei o controle do bichinho dele e meio que virou mais um rank meu, então vale mais a pena. Foi bem Aí eu tranquilo, cheguei, né? Eu fiz um rap, ele não tinha resposta, ele tinha um bicho de defesa e outro em ataque. Achei a deliciosa, protegi o que tava em ataque, e aí era o TK, ele não deixou nem eu terminar de fazer a jogada porque a gente já sabia. Aí o jogo foi interessante, mas vem hand trap contra o Porlilia ganha amigos, se o cara não tiver o campo. Algum agradecimento para finalizar? Alguma... Cara, obrigado pelo Silvano que ajudou a organizar as cartas que tava faltando aqui pra mim, sempre que fica com as cartas nossas na nossa coleção e me ajuda a achar. E o pessoal que eu já venho treinando há muito tempo, o pessoal de Marabá, que jogaram bem e incentiva a gente, já tá tentando cada vez mais. É isso então, valeu. É isso aí, pessoal. E é isso.